A paz do Senhor Jesus, Ministério Online Brasil para Cristo. Semana passada nós falamos sobre as cortinas que cobriam o santuário, o tabernáculo, né? Falamos sobre os seus significados de cada cores, né? São as suas 4 cores. Mas hoje, como você vê aqui abaixo, o tabernáculo todo coberto, nós vamos tirar essas cortinas para você poder enxergar dentro do tabernáculo, de cima para baixo. E o tabernáculo é dividido em 2 lugares: o lugar santo e o lugar santo dos santos. Primeiro nós vamos mostrar hoje somente o lugar santo, onde nós vamos encontrar 3 peças importantes dentro desse lugar santo. Então, removendo as cobertas, podemos olhar dentro do santo lugar. As paredes, né, de 10 côvados de altura, e eram revestidas de ouro. Na frente, logo aqui na parte inferior, né, daqui da figura, vamos ver a cortina do santo lugar. Depois vem o candelabro de ouro, difundindo a sua luz à direita. Está a mesa com os pães, né? Um pouco mais adiante está o altar do incenso, revestido de ouro. Então, o candelabro, a mesa com os pães e o altar do incenso, um pouco mais à frente, né? Revestido de ouro. Por último, se vê o véu do Santo dos Santos, bordado com 3 querubins. Pode observar aí na figura, bordado com 3 querubins. Detrás desse último véu estava o Santo dos Santos, também conhecido como o lugar santíssimo, onde estava a arca onde Deus habitava. No santo lugar, os sacerdotes realizavam, quer dizer, esse primeiro lugar, o santo lugar, os sacerdotes realizavam o seu serviço. Mas no Santo dos Santos, ninguém podia entrar, salvo o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Hoje em dia é totalmente diferente. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu foi rasgado. Aquele véu que dividia o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado. Agora o caminho a Deus está livre. Dos 3 principais utensílios que é encontrado na primeira parte do tabernáculo, que é o lugar santo, né, nós vamos falar primeiramente da mesa de ouro, que havia 12 pães da proposição. Cada um representava uma tribo de Israel. A nação inteira era desse modo mostrada a Deus. É assim que Deus contempla o seu povo, a saber, a sua luz celestial no candelabro que brilhava ao lado dessa mesa. A mesa era emoldurada por uma bordura de ouro. Esta simbolicamente mantinha unida e protegida toda a nação. Ao fundo, você observará um jarro de vinho. Há também os recipientes para o incenso. Assim era formada a mesa de ouro. Então, o santo lugar, que objetos havia no santo lugar? O candelabro, a mesa de pães da proposição, que acabei de falar, né? E o altar de incenso. Isso está registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 31 até o versículo 40. Vamos falar agora do candelabro. Qual é a primeira coisa que se vê no santo lugar? A luz.
o candelabro. Deus é luz. Cristo era a luz do mundo. João 9, versículo 5. O candelabro era de ouro puro. Não era uma simples peça fundida, mas forjada a martelo por um hábil ourives, partindo-se de um talento de ouro. Para se obter o candelabro, esse ouro puro ia sendo continuamente golpeado. Aquele que era a verdadeira luz tinha de sofrer. Foi golpeado com os duros golpes do juízo de Deus. A haste e os 6 braços do candelabro era uma só peça maciça. Davam suporte a 7 lâmpadas de azeite, as quais forneciam luz daquela escuridão. As lâmpadas eram cheias de azeite de oliva, o qual é uma figura do Espírito Santo, conforme Zacarias capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. O mesmo também se passa com os crentes, que estão intimamente unidos a Cristo. Eles podem difundir luz, mas só o podem fazer pelo Espírito Santo de Deus. Cada lâmpada, amados, recebia seus cuidados. A parte queimada do pavio não dava luz. O que o sacerdote devia fazer então era remover a sujeira. Um crente cuja vida está entupida por impurezas não dá luz. É preciso que você remova as impurezas. Aí era necessário usar uma espevitadeira, também de ouro. Tratava-se de um trabalho delicado, mas ao final a plena luz voltava a resplandecer. Às vezes o trabalho é muito delicado, você precisa se dedicar para você se tornar puro e assim a luz voltar a brilhar, a luz de Cristo voltar a brilhar em sua vida. Havia ainda a ordenança lá de Números capítulo 8, versículo 3. As lâmpadas deviam ser colocadas de maneira que iluminassem de frente o candelabro. A sua haste, que representa Cristo. Tenhamos em mente, amados, que a luz que damos não deve incidir sobre nós mesmos, mas sobre o Senhor Jesus. É Ele quem deve ser iluminado. Ele deve ser glorificado. E o altar do incenso, o último, aquele que ficava próximo à cortina, o véu, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O altar do incenso, todo coberto de ouro, não se ofereciam animais por sacrifício, como no altar de bronze que ficava lá de fora no pátio. Aqui só podia queimar incenso aromático. Cheiro agradável do incenso subia a Deus. Aquele incenso agradável subia a Deus. O significado simbólico do incenso é esclarecido lá em Salmos 141, versículo 2 e Apocalipse 8, versículo 3. São as orações dos santos, os crentes. Também compreende as ações de graça e louvor e a adoração do povo de Deus, como podemos ver em Hebreus 13, versículo 15. Tudo isso sobe a Deus, mas é oferecido no altar, pois assim dizer é como se o altar o levasse a Deus. Vemos, portanto, que é Cristo quem apresenta as nossas orações e nossas ações de graças a Deus. Elas seriam aceitáveis a Deus se viessem diretamente de nós? Não. Cristo as purifica e santifica. Cada crente pode assim, na condição de sacerdote, aproximar-se de Deus, mas os filhos de Deus também podem fazê-lo em conjunto. Como sacerdócio santo, podem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de
Jesus Cristo, conforme 1 Pedro 2, versículo 5 até o versículo 9. Assim, portanto, amados, falamos nessa noite sobre as três peças importantes encontradas na primeira parte do tabernáculo, que é o lugar santo, né? Que nós vemos lá o candelabro, a mesa dos pães, dos 12 pães e o altar do incenso. Essas três peças encontravam-se na primeira parte do tabernáculo, o lugar santo. A segunda parte do tabernáculo ficava depois do véu, que é o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Essa última parte nós vamos falar sobre ela na próxima semana. Deus abençoe a todos e que você busque sempre se purificar para que você possa sempre brilhar na luz de Cristo Jesus.